Acredito eu que a única coisa que eu sei sobre Helsinki é que essa lore do Drácula e etc. vai ser bem diferente ali que Castlevania, por exemplo. Eu nunca assisti Helsinki, mas eu assisti Castlevania. Então, vamos ver se eu entendo alguma coisa sobre o Alucard. Vocês já me pediram muito essa música, eu adoro as músicas do Enigma, mas eu confesso que gravar essa tinha saído do meu radar. Eu sentei hoje pra separar coisa pra gravar e eu falei, olha, eu ainda não ouvi essa música. Então aqui estamos. Oi, oi, eu sou a Rafumi. Seja muito bem-vindo ao meu canal de React. Tem vídeo novo por aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E bora pro vídeo. Já tô aqui no canal do Enigma, a música chama Procurar e Destruir, Alucard, Helsinki, Enigma, obviamente. Tô bem curiosa, então já ajustei o volume, já deixei meu like. Então já vai deixando seu like por aí também, porque isso ajuda muito o canal. A legenda está ativada, então sem mais delongas, play. Play, play. Nossa, que legal isso. Legal. Da noite eu vi uma criatura com sede de sangue e anseio de luta. Assim como contém o instinto de caça, assassino humilha sua própria raça. Nosferatu, Drácula, Alucard, você não percebeu? Esse vampiro sou eu. E é assim que a criatura desperta. Não tenho metas, não tenho planos. Tá, ele é Nosferatu, Drácula e o Alucard no mesmo corpo. Tipo, é a mesma pessoa, tem as três... Aí eu não sei se é as três... as três formas, como é chamado, né? No sentido de acharem que são três figuras e ele é uma só. Ou se de fato são três seres, três mentalidades dentro de uma só. Assim como contém o instinto de caça, assassino humilha sua própria raça. Nosferatu, Drácula, Alucard, você não percebeu? Esse vampiro sou eu. E é assim que a criatura desperta. Não tenho metas, não tenho planos. A organização resto estou do lado dos humanos. Somente busco um confronto que a mim seja divertido. Conheça minha identidade pelo meu nome invertido. Eu sou roupeiro, que matava o pena, a potência dos meus tiros. Miro e atiro e cada um elimino. Não mostre do que acabar. Você tem coragem pra ir, mas se você for um lixo, sei que não passará disso. Eu sei que a minha presença é infernal. Minhas pistolas são suas sentenças. É a casa de Arcar. Feito pra procurar e destruir. Nossa, tem uma jacal, que foda. Enquanto pode, se eu recebe a ordem, será seu final. Vivo em guerra entre monstros católicos protestantes. Você não vai me matar, eu vou me regenerar antes. Nem baionetas sagradas retiram minha certeza que eu vou voltar e te matar, mesmo sem cabeça. Sou uma criatura da escuridão. Olha a expressão do doidão, cara, na hora que parece o cabelo dele cair do rosto dele finíssimo. Baionetas sagradas retiram minha certeza que eu vou voltar e te matar, mesmo sem cabeça. Sou uma criatura da escuridão. Você não tem noção do poder que eu tenho na ausência de restrição. Os oponentes que me enfrentam sofrem tormentos mortais. Você é apenas comida para meus cães infernais. A minha missão é procurar e destruir. Eu vou caçar, você morre aqui, não adianta me atingir. Eu vou voltar e concluir. Se me forçar, se libertar, melhor correr, porque esse é seu final. Sem restrição, tenho na minha mão a força sanguinária de um exército infernal. A ordem é destruição, o meu poder sem restrição. Quem zero a liberação. Alucard, eu sou a escuridão. Uma vez já fui um homem, mas minha fé me sucumbiu. Me dediquei, só recebi silêncio de um Deus que traiu. Me condenei eternamente a integrar, devo servir. Eu só tenho uma missão: procurar e destruir. A sua ordem eu acato. Sou imortal e isso é fato. Mesmo um amigo passado, se for inimigo eu mato. A tempo já fui devastado. Um monstro como eu tô profano. Vê aquilo que eu sou, me mate quando ainda humano. Vocês tentaram me afastar, mas veja agora eu volto. Vejam sanguinário exército dos que eu mato. Pode ser tarde pra Londres, mas disso eu já sei.
Nossa, que skin foda. Preso. Nossa, eu ia pausar pra comentar sobre a música e acabou, cara. Que isso? Parece que foi 2 segundos de música, cara. E era quase 5 minutos. A música é sensacional, mas vamos falar rapidinho da lore primeiro, porque eu acho que é o que me deixou mais curioso. Porque ele canta no começo da música que ele é Nosferatu, Drácula e Alucard na mesma pessoa, né? Ele até fala um pouco depois, Alucard, você já revela uma identidade com o meu nome ao contrário, né? Que a Alucard do inverso é Drácula, né? E eu fico curiosa sobre isso, porque pra mim teve 2 interpretações. Ou é realmente no sentido de ter o poder, né? De ter ali todos eles, e aí as pessoas chamam de jeitos diferentes. Ou pode ser também uma forma de falar que ele é muito forte. Porque para pessoas não vampirescas, Drácula, Alucard e Nosferatu, eles têm conceitos completamente diferentes de vampiros, né? O Alucard, ele é um vampiro de combate, então ele tem meio que um Schrödinger ali, ele é meio que onipresente, ele tem essa questão. O Alucard em si tem a questão desse nível 0, de que o poder dele tem níveis. Nosferatu, por exemplo, ele tem um negócio que é como se fosse uma coisa sobre sanidade, assim. Você sente muito terror, então isso meio que te paralisa quando você olha pra ele. Só que ele tem sensibilidade ao sol extrema. E tem mais umas outras coisas, assim, que diferenciam ele. Enquanto o Drácula, ele é muito forte. Ele tem a força de sei lá quantos homens. Ele também é hipnótico. Então o Drácula, é a concepção inicial do vampiro sedutor, aristocrata e etc. Então achei legal quando fala nessa música de Helsinki que ele é os 3. Porque eu não sei se é os 3 por a concepção deles ter essas 3 personalidades, ou se ele é os 3 de fato. Tipo assim, a sociedade chama por 3 nomes, mas na realidade é um corpo só, é uma pessoa só. Ou, tipo assim, três vampiros dentro de um próprio corpo. Me expliquem nos comentários, realmente não sei. Eu achei muito legal a música, que no começo fala sobre isso, fala essa concepção de poder, fala das armas dele, né, a Jackal e a Kaliu, não lembro. Jackal é uma arma que eu acho interessante, porque ela é referenciando o chacal, né, que é um animal, assim, eu acho isso muito legal. E eu achei muito bacana que o refrão, ele traz todo esse poder e ele traz várias questões juntas, né? Ele traz o medo ao olhar para ele traz a questão do nível, ele fala em relação ao uso de armas e ele fala em relação à regeneração e entre outras coisas. E ele cita a característica realmente dos 3 vampiros, tipo, por exemplo, essa questão do medo que sentem do Nosferatu, do uso de armas, que já é uma questão mais do Alucard. Então eu achei legal, eu acho que não só como o Alucard é os 3, por ele ser os 3, você vê características claras de cada um dos vampiros citados durante o jeito que ele luta, né? A horda dele, os cães infernais, etc. Achei isso muito maneiro. Uma coisa que eu gostei muito da letra foi falando do passado dele. E do que eu entendi, ele era um humano normal. Mas aí o Enigma fala que, tipo assim, como se Deus tivesse decepcionado ele. Não sei se ele perde alguém, não sei o que acontece na vida dele. Só que é um humano que passou por uma desilusão de crença, né? Desilusão de tudo que você acreditava. E aparentemente ele entra aí pra organização. E ele vira uma pessoa muito fiel, né? Pessoas normalmente que têm alguma crença, mesmo quando saem dessa crença, são pessoas que creem, né? Intrinsecamente creem, né? Então, mesmo que você não crie numa crença, você crê muito em alguma outra coisa, ou você é muito fiel a algo, né? A premissa de crença não é só em relação à religião, mas é sobre o apego em relação a algo também. Então, parece ali que ele abandona Deus
e mesmo abandonando Deus, ele ali correlaciona também a crença dele a uma outra esfera. Do que eu entendi ali, ele fala que ele matou um amigo e ele parece ser completamente fiel, porque ele fala, né, tipo, isso mesmo que eu tenha não vou lembrar a frase exatamente, mas pra mim deu a entender isso, que ele matou um amigo, que ele tava ali com o amigo nos braços, alguma coisa assim. Eu achei muito curioso também que na letra ele fala sobre a sociedade na época em que o anime se passa, não necessariamente na época em que ele vive, porque eu não sei em que ponto do anime Hellsing ele já está vivo, né? Ele já era um vampiro, ele já está vivo, quantos anos ali já tinham se passado, desde transformação e etc. Mas eu achei legal ele dar um contexto ali, né? Porque se passa justamente entre a época em que se vê uma divisão da igreja, né? Em que, como se fosse a cena, né? A figura de Deus está passando por um momento de ruptura entre os mortais, né? Então você tá ali com um contexto político, né? Porque na época ainda mas na época crença era algo muito mais política do que já é hoje em dia. Não vou entrar nesse critério, mas crença era uma coisa extremamente política. Então, quando você fala desses movimentos protestantes ali naquela época, etc., acho que existe um contexto histórico muito interessante em relação aos ataques em Londres e etc. Isso daí eu achei muito maneiro. Acho que no sentido de letra, assim, de todos esses pontos que eu falei, foram os pontos que mais me chamaram a atenção. Não sei a história exata da Alucard de Helsinki, justamente porque eu nunca assisti, nunca busquei saber sobre, não sei nada sobre, apesar de conhecer bastante a estética do personagem, porque eu já vi muita gente usando de icon, de plano de fundo pra coisa e etc. No sentido de música, rockzão, desde Devilman Crybaby, né? Se eu não me engano, o Enigma traz aí bastante rock. E tá aí mais um que eu ainda não conhecia e fiquei apaixonada. A linha melódica tá bem bonita, apesar de eu achar que tá meio semelhante a outras coisas que eu já ouvi do Enigma. A guitarra tá bem diferente, gostei muito do solo que ele colocou, mas a linha melódica não me surpreendeu tanto. Ele faz rocks muito bons, só que eu sinto um pouco falta de uma diferença de melodia. Quando eu falo, por exemplo, de como alteração melódica mesmo, alguma mudança de melodia, eu achei a melodia muito semelhante a outras coisas que eu já ouvi do Enigma. Mas a guitarra tava sensacional, a voz dele tava linda como sempre, a música tava muito bem produzida como sempre. É só esse adendo mesmo que eu acho que poderiam ter ali algumas linhas melódicas diferentes, sabe? De oscilação de timbre, de oscilação de tom, de composição harmônica, assim, as harmonias são bem semelhantes às coisas que eu já ouvi também. Pode ser por ser uma remasterização, então por ser um tipo estilo antigo que ele usava, aí quando fez a remaster isso andou junto, não sei, mas eu soube que essa música era uma remaster, por isso que eu tenho essa hipótese na cabeça. Mas, de qualquer forma, tudo que a melodia não me surpreendeu, eu acho que a guitarra compensou. Porque a música é muito boa, achei muito legal a edição também. Atualmente, por tudo prezar ser mangá, eu sempre vou gostar muito quando vem alguma coisa mais AMV, com os filtros assim, então eu achei bem interessante. E se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha, clica muito no botão de hypar, porque isso ajuda o canal. Quando vocês gostam do vídeo, clica no botão de hypar, de curtir, comentam, o YouTube entende que você gosta e impulsiona o vídeo para mais pessoas assistirem, e é assim que o canal cresce. Então, quando você faz essas coisas que para vocês são rapidinhas, menos de 10 segundos para fazer os 3, você na realidade está ajudando muito a criação de conteúdo. Muito obrigada pelo vídeo, entre no link da descrição, vem com a gente pro Discord, já me segue na Twitch. Vocês estão pedindo bastante pra gente assistir coisas da Marvel, e em breve eu vou soltar um cronograma completamente novo de lives. Então vem com a gente, até o próximo vídeo, um beijo enorme e tchau, tchau!